para o nosso colunista, o economista Paulo Rabelo de Castro, todas as quartas-feiras conosco aqui no Jornal Gente. Professor, bom dia. Véspera do Dia Bom do dia. Trabalho. Bom dia, seja bem-vindo. Essa data aqui, historicamente, já foi bem mais relevante do que é hoje, né? Se a gente pensar lá em tempos, década de 40, 50, multidões iam às ruas. Hoje é outra coisa, não é? Mas queria aproveitar essa data, que também é um feriado, para conversar com o senhor sobre situação do mercado de trabalho no Brasil, porque a gente sabe que gerando riqueza é que um país distribui riqueza. Qual que é a visão geral do senhor hoje sobre a situação do mercado no Brasil, professor? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio e Pedro. Parece que a Sônia está passeando na Toscana, então um bom dia para ela lá, onde ela estiver também. Olha, o dia 1º de maio, que passou a ser comemorado após uma severa repressão policial nos Estados Unidos à manifestação de trabalhadores. Por isso é que nos Estados Unidos não é feriado, porque não querem lembrar esta repressão, que no resto do mundo é o Dia do Trabalho e o Dia do Trabalhador. Aqui no Brasil a gente recebe com um misto de alegria, porque os trabalhadores brasileiros não têm do que se envergonhar. Somos uma força de trabalho de mais de 100 milhões de trabalhadores, passando de 103 milhões de trabalhadores, que é a população ocupada hoje, Thaís, numa população de 213 milhões de pessoas. Portanto, há também muita gente que não está ocupada, e são cerca de 6 milhões de pessoas que buscam trabalho e não estão ocupadas. É um valor que, em termos da história recente tumultuada da nossa economia, esses 6% de desemprego, que corresponde mais ou menos a esses, em linhas gerais, 6 milhões de pessoas buscando trabalho e não conseguindo, é um número até baixo. Mostra que o mercado de trabalho hoje, e daí motivo de alguma comemoração amanhã, ainda está relativamente aquecido. Diga-se de passagem, entre janeiro, fevereiro e março, produziu-se um número de vagas recorde, mais de 500 mil vagas. Esses números ainda são preliminares, mas dá conta de que a economia brasileira e o mundo do trabalho meio que está passando por cima do outro massacre, já que estamos falando em massacre do 1º de maio, do massacre que continuará ocorrendo hoje, mais tarde, e que vocês provavelmente vão comentar amanhã, que é uma nova alta da Selic, porque o Banco Central ainda não se convenceu de que a taxa de inflação está controlada. O governo, o Cláudio acabava de descascar em cima dessa gestão, e com toda a razão, por motivos, inclusive, torpes. Mas eu falo também criticamente, mais uma vez, sobre a incapacidade desse governo de realizar o reequilíbrio fiscal que tiraria do Banco Central a desculpa de continuar elevando a taxa de juros. E por que eu digo isso? Porque, diante da véspera do 1º de maio, nós vamos ter mais um envenenamento financeiro, porque o aumento da taxa de juros sempre, a gente sabe aqui, já comentamos tantas vezes, representa uma diminuição da capacidade do empresário se financiar e, portanto, elevar os seus investimentos, a abrir novas vagas de trabalho, que é tudo que a gente quer, que o brasileiro se empregue. Dentro desse número de desempregados, há também, para além desses desempregados formais, os desalentados, que é uma outra categoria que também é capturada pelo levantamento do IBGE, e que são milhões de brasileiros que não estão procurando emprego porque se dizem desanimados de conseguir. Aí a gente lembra
uma chaga brasileira, que é a ausência de um grande programa nacional de capacitação e treinamento, retreinamento, principalmente dos jovens, os chamados nem-nem, que nem estudam, nem trabalham, não buscam emprego, estão encostados na casa dos pais, jogando fora tempo. E tempo não só é dinheiro, né, Thaís? Tempo é capital, um capital morto, e o sujeito fica, na melhor das hipóteses, soltando pipa, na pior das hipóteses, servindo de aviãozinho para entrega de drogas, e ele, de alguma forma, vai se habilitar pela porta mais torta, que é o mundo do crime, eventualmente. Então, você veja que tudo está conectado. O Brasil, que não se organiza para valorizar o trabalho, que, além do mais, como o Cláudio acabava de comentar, tem a torpeza de realizar descontos indevidos e não autorizados em cima daqueles que contribuíram 30, 40 anos para a Previdência Social e que nunca autorizaram tais descontos, mostra que nós não estamos diante de uma gestão que valoriza, dignifica e apoia o trabalho, apesar da sigla do governo ter a palavra trabalhador no meio. Professor, muito bom dia mais uma vez. Eu queria entender melhor se eu nos ajudasse a entender melhor esse comportamento do Banco Central. O Banco Central hoje é completamente controlado por pessoas nomeadas pelo presidente Lula, obedientes ao presidente Lula, mas parece ser pessoas também muito cientes de que aquilo ali tem independência, né? Legalmente tem independência, autonomia, pelo menos em relação às decisões políticas do governo. Por que o Banco Central subiria artificialmente a taxa Selic se isso não é necessário? Por que esse Banco Central, tudo bem que o presidente Lula passou 2 anos atacando o ex-presidente do Banco Central, que foi escolhido várias vezes o melhor presidente do Banco Central do mundo, e agora está calado porque o presidente atual foi nomeado por ele, mas continua com o mesmo comportamento, digamos assim, né? Liderando o mesmo comportamento de aumento da taxa Selic, porque não confia num governo gastador, num governo irresponsável do ponto de vista do gasto. Então, por que que o que é que faria um Banco Central controlado por pessoas nomeadas pelo presidente Lula seguir nessa conduta, né, de aumentar a taxa Selic se isso não fosse necessário? 2 coisas, Cláudio. A primeira delas é a voz do mercado, a voz dos especialistas, consultores, bancos e todos os que participam de uma pesquisa que comentamos sempre aqui, o Pedro fala muito dela, que é a pesquisa Focus. A pesquisa Focus, semanalmente, toda segunda-feira, e a gente comenta aqui no Jornal Gente, repercute a opinião média do mercado. Quando essa pesquisa Focus, que é uma pesquisa bastante ampla, não pega só o mercado financeiro, ela aponta para uma taxa de inflação crescente e que esteja acima do limite superior da meta de inflação, que é no momento 4,5%, e nós estamos acima desse limite superior, o centro da meta, ou seja, o alvo seriam 3%, e nós já estamos muito longe dos 3%, é obrigação legal do Banco Central e, portanto, de todos os diretores que se reúnem lá no Comitê de Política Monetária para decidir taxa de juros, combater a inflação. O único instrumento do Banco Central, no momento, isso é algo que vários economistas, inclusive eu, achamos equivocado, não deveria ser só um único instrumento, mas hoje só é utilizado, só se fala de um único instrumento, taxa de juros. Quando a inflação aponta para estar sob controle lá na pesquisa Focus, o Banco Central pode e até deve baixar a taxa de juros. E ele não tem nada a favor de só subir taxa de juros. Mas quando a pesquisa aponta para cima a taxa de inflação, passa a ser obrigação legal os diretores
são responsabilizados, inclusive, seriam responsabilizados, são responsabilizados, na medida em que eles não combatam via aumento da taxa de juros. Agora vem a segunda parte. Eu disse que eram duas coisas. Uma, a pesquisa que aponta essa taxa de juros à frente, a taxa de inflação à frente. A segunda é o modelo matemático, portanto, não é algo ideológico, é um modelo razoavelmente bem testado, que faz umas contas sobre qual o nível da taxa de juros que é necessário para trazer essa inflação, rigorosamente, para que todos aqui que nos acompanham entendam, na base da paulada. Da paulada de juros na cabeça da inflação significa dizer, dar paulada na cabeça dos empresários, dar paulada na cabeça dos consumidores, querendo tirar, na base da paulada, o consumidor do shopping, da fila do crédito direto ao consumidor, porque na medida que a taxa de juros sobe, as pessoas olham para aquela máquina de lavar nova, aquela geladeira, assim, mas não, tá muito salgado a prestação. Na prestação está embutido um juros que acabou de subir. Na hora que ela quer comprar uma casa própria, outro dia eu estava checando, aumentou a entrada de 30% para 40%. A maior parte das pessoas já não tem condição. E esse efeito é um efeito da taxa de juros. Se a taxa de juros fosse baixinha, bastava 20% de entrada. Nos Estados Unidos, bastam 10% do valor de um imóvel. Tudo depende da taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, é para desacerar a economia. O modelo matemático é que aponta isso. Como o modelo matemático ele é muito rigoroso, ele quer que essa inflação baixe rapidamente, ele não dá 2, 3 anos para isso acontecer. Ele está fazendo a conta para 2025. Isso significa dizer que a taxa de juros tem que ser muito elevada. E isso é uma estupidez. Por quê? Porque, na realidade, quem é que paga esses juros? O juro, que são bilhões e bilhões de reais, são pagos pelo mesmo setor público, o mesmo governo, que desorganiza o lado fiscal. Então, você veja que nós estamos diante de uma cobra que morde o próprio rabo, entendeu? Muito boa essa explicação e didática, viu, professor? Acho que agora deu para entender por que nós temos... Sim, Pedro, por favor. Não, eu só estou dizendo que foi muito didática essa sua explicação, né? Porque é uma questão que mexe com a vida de todos nós, mas às vezes parece um assunto complexo, né? Taxa de juros, Selic, Copom, são termos aí que não são tão claros. Acho que o senhor conseguiu trazer com mais clareza aqui por que vivemos essa situação e por que há uma cobrança, né, na redução de taxa de juros nesse momento e os impactos que isso tem com a retomada do crescimento, que é o que vai fazer com que possamos sair Exatamente. Dessa situação. Pedro, é só a gente lembrar, aumento de taxa de juros é paulada no consumo e paulada no investimento. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas na véspera do Dia do Trabalho, eu dou paulada no consumo e dou paulada no investimento, eu estou dando paulada na geração de empregos. O Banco Central combate a progressão e o avanço da economia. Crescimento, mas por que ele combate o avanço da economia? Aí é preciso explicar, o avanço da economia privada. Mas por que ele é contrário às famílias e às empresas? Não exatamente, mas quando o governo gastador preenche um espaço gastando muito mais do que ele pode, o Banco Central não pergunta, o senhor governo gastador, o senhor poderia parar um pouco de gastar tanto para que o setor privado possa ocupar o espaço que ele tem direito de ocupar? Não, ele simplesmente diz, se o governo é incontinente, ele não consegue se controlar e ele gasta demais, eu pego o outro lado da economia, que não tem nada a ver com isso, e paulada neles. Se vocês me perguntarem qual a lógica disso, eu vou ficar devendo, porque isso é de uma estupidez, isso é também de uma torpeza, só que em vez de roubar na Previdência e deixar o rastro, que é um pouco mais fácil de pegar, é um roubo macroeconômico, é um roubo de futuro que nós praticamos diuturnamente, legalizadamente. Então, meus queridos amigos, eu acho que nós estamos na véspera de um fim de linha nesse país. Nós precisamos realmente de repensar
toda a nossa maneira de agir. Isso não tem nada a ver com setor político, partidarismo, esse ou aquele líder político, federação de partidos. Isso tem a ver com a total ausência de um projeto de país sobre o qual as pessoas tenham responsabilidade, sobre a qual possam responder cada 31 de dezembro para saber como o plano está andando. Tal como numa construção. Já fez as fundações, já fez a laje do primeiro pavimento, do segundo pavimento, e ir construindo esse futuro. E nós não estamos construindo isso. Nós somos geridos por pessoas muito egoístas que só pensam realmente em buscar o seu próprio proveito. Essa é a condição fundamental. Portanto, por exemplo, no caso da Previdência, a gente discutir se deve ou não sair o ministro Lupe, esse cidadão ele já devia ter pedido boné há muito tempo. Ele não devia ter ido nem à audiência para explicar o inexplicável. Ele não deveria estar dependendo desse emprego. Mas o que acontece é que hoje em dia as pessoas não têm mais a dignidade de dizer não estou mais contribuindo, eu abro espaço até para uma modificação do sistema. E é disso que se trata. Nós não precisamos só trocar o ministro, meu caro Cláudio Humberto, nós precisamos trocar de previdência. A Previdência Social brasileira está quebrada. E quem diz isso é o ministro Augusto Nardes, que está fazendo aí nos próximos dias uma discussão no TCU para discutir uma nova Previdência. E ele tem toda a razão de fazer isso. A gente só precisa saber qual é o projeto. Aí, mais uma vez, cadê o projeto? Não tem projeto. Professor Paulo Rabelo de Castro está todas as quartas-feiras nesse espaço aqui do Jornal Gente, né, nos fazendo pensar mais sobre economia e trazendo bons argumentos para a discussão. Um abraço para o senhor, bom feriado, até semana que vem. Amanhã vamos estar trabalhando também em comemoração ao Dia do Trabalho. Eu espero que nós, brasileiros, que estamos agora... Deixa eu usar mais um minutinho. Quer dizer, ao invés da gente pensar em como valorizar o trabalho, como treinar trabalhadores, capacitar, repito, principalmente a juventude brasileira, nós estamos pensando em tentar aprovar uma jornada 4x3, que é o primeiro tipo de jornada, segundo o professor José Pastório, maior especialista no assunto, que fez essas contas, chegou à conclusão de que, se aplicada no Brasil, nós vamos ter, Thaís, mais dias de descanso remunerado, obviamente, do que dias de trabalho. E é o que muitos querem, será viu? Será que isso faz algum sentido? É o que muitos querem aí, viu? Será que isso realmente pode entrar na cabeça de alguém que tenha uma visão do futuro do país? Ah, professor, então, tem nós muitos... estamos realmente doentes. O professor... Nós estamos psicologicamente doentes. Então, na véspera do Dia do Trabalho, cumprimento os trabalhadores brasileiros e todos aqueles que continuam trabalhando, inclusive no Dia do Trabalho. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Tem muitos políticos aí, viu, professor? Desculpe o excesso. Ele não está me ouvindo. Tem muitos políticos aí que já vivem dessa forma. Talvez eles queiram adotar isso porque eles vivem assim. Um abraço para o senhor. Um abraço. Até logo. Professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, sempre conosco, dando um chacoalhão aqui, né, na nossa audiência, Pedro, para a gente pensar sobre questões que estão ali na base da nossa sociedade. Já já tem mais informação chegando para você ao vivo, aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio da ESPM, o inusitado em constante movimento. Que tal, em vez de só treinar, já prestar para valer? E se seu filho pudesse dar o primeiro passo da sua carreira agora, antes mesmo de terminar o ensino médio? A ESPM inovou mais uma vez e criou o ESPM Experience, um processo seletivo exclusivo para jovens que se formam no final de 2025 e já querem acelerar seu futuro. Saiba mais em espm.br/ESPM Experience. No site da Rádio Bandeirantes você tem acesso aos conteúdos da programação para ouvir online ou baixar os podcasts. Programas, colunistas, os gols e, claro, a rádio ao vivo. Você ouve onde e quando quiser. radiobandeirantes.com.br. É você no controle. Trânsito.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Trânsito lento pela Radial Leste no caminho para o centro. A lentidão começa ali na altura do metrô Vila Matilde e vai até a passagem pela Avenida Aricanduva. Depois tem um longo trecho de trânsito bom e volta a ficar ruim na altura do viaduto Bresser e aí vai mal até a chegada ao Parque Dom Pedro II. Para o bairro, a condição pela Radial é boa. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Esta meia hora teve o apoio da ESPM, o inusitado em constante movimento. De volta aqui com o Jornal Gente para acionar agora a reportagem da Band no Rio de Janeiro. Clara Neri ao vivo, falando sobre toda a agitação na capital fluminense com a chegada da Lady Gaga, que se apresenta sábado em Copacabana, né, Clara? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Pois é, já estão chamando por aqui de Gaga Cabana, né? Justamente por conta desse grande evento. Para a gente ter uma ideia, está sendo esperado aí um público de mais de 1.600.000 pessoas. Por isso, hoje, a gente está aqui na rodoviária porque a perspectiva é que muita gente passe por aqui a partir de hoje. Inclusive, a gente está aqui na rodoviária com a porta-voz, a Bia Lima, que vai falar um pouquinho para a gente. Qual é a previsão aí de pessoas, quantidade de pessoas que passem por aqui? Bom dia, Thaís. A rodoviária do Rio está esperando um movimento muito grande, né? É 100% a mais do que dias normais, em função do feriado do trabalhador e também do show da cantora na Praia de Copacabana. A gente deve estar recebendo mais de 200.000 pessoas aqui pelo terminal e, curiosamente, a gente vai ter um número de desembarques muito grande, né? Principalmente jovens vindos do São Paulo, Minas, Espírito Santo, todas as regiões do país para ir a esse show gratuito aí na Praia de Copacabana. As empresas que operam o transporte regular, elas disponibilizaram mais de 7.000 ônibus, sendo 1.500 extras para atender a toda essa demanda até o dia 5 de maio. Certo, obrigada, Bia. Inclusive, para a gente ter uma ideia, o evento vai injetar na economia aí mais de 600 milhões de reais. É muita coisa, muita gente chegando. Inclusive, não sei se vocês estão ouvindo, tá até uma música já por aqui, porque, olha só, a perspectiva é que a Lady Gaga possa chegar a qualquer momento. Inclusive, olha só, quem disse que não ia ter Lady Gaga no Band News TV, tá? A gente veio até para um lugar um pouco mais vazio, digamos assim, porque tá com muito movimento aqui para ver a diva do pop, tá? Ela tá por aqui, vou até tentar dar uma palavrinha com ela, que ela tá aqui na coreografia intensa, tá? Mas ela não fala, obviamente, português, mas Lady Gaga, por favor. Eu ensinei umas palavrinhas para ela, por favor, fala que o povo acabou de nos ver. Ela falar em português, ok? Hello, eu sou a Lady Gaga cover Islene Cristina, estou aqui na rodoviária Rio para dar um pouquinho da mostra do que vai acontecer sábado no meu show na Praia de Copacabana. Muito obrigada. Tá movimentando muito aqui, a cover da Lady Gaga tá recebendo, então, os passageiros que estão chegando pro show que acontece no sábado. A perspectiva aí, a ansiedade tá grande. Muitos fãs também na porta do Copacabana Palace, onde ela tá hospedada, esperando para que ela dê um tchauzinho ali da janela. Ela que chegou de madrugada ontem, né, no Aeroporto Internacional do Galeão, inclusive pediu para apagar as luzes do aeroporto para não ser vista e até então não fez aquela aparição que todo mundo está esperando. Ela entrou por trás do hotel, mas a ansiedade está grande, muitos fãs, ó, e o pessoal aqui, ó, se acabando na dança, tá? Todo mundo aqui animado, querendo um pouquinho da Lady Gaga, Thaís. Para quem está no rádio, vocês estão perdendo uma imagem incrível, viu? Que é a cover da Lady Gaga dançando e agora é uma passageira que estava ali sentada, entrou no clima e começou a dançar. Então imagina essa cena aí na tua cabeça para você que está no carro, né, ouvindo rádio, de alguém vestido como a Lady Gaga dançando lá no meio da rodoviária do Rio Tietê e o povo assistindo essa apresentação. E olha, faz tempo que eu não vou para o Rio de Janeiro de ônibus, Pedro. Bonita rodoviária, hein? Parece um shopping. Tem uma bela reforma por lá.
Bem, o Rio, a partir de agora, vive por esse momento, passa por esse momento especial, esperando a apresentação da Lady Gaga, sábado à noite, na praia de Copacabana, de graça. Olha, chega a ser chocante, né? Essa exigência da Lady Gaga. Adoro a Lady Gaga, gosto das músicas, acho um artista espetacular. Agora, essa exigência de apagar as luzes do aeroporto, mas assim, isso só mostra como essas pessoas tratam o Brasil e como o Brasil se submete a esse tipo de exigência, né? De puro estrelismo. Ela não queria ser incomodada, não queria ser reconhecida. Era para preservar a alegação do entorno dela, da equipe dela, não, é para preservar a privacidade da artista e tal. Então, olha, figura pública que quiser preservar a privacidade, não frequenta aeroportos, né? Fica em casa trancado. Né? É impressionante Cláudio, isso. não pediria né? isso nos Estados Unidos, né? Mas Pois é, será que ela faz isso lá em Los Angeles, né, no aeroporto de Nova York, ou da Flórida, ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, ou da Europa? Não, ela escolheu fazer isso no Brasil. E o pior é o Brasil se submeter a isso. Minha senhora, então a senhora vai ter que ficar aí escondidinha em algum lugar, porque ninguém vai apagar a luz aqui, não. Apagaram todas as luzes do aeroporto internacional do Galeão, para que Sua Excelência, a estrela, pudesse passar sem ser incomodada. Que horror, né? Eu talvez, não sei se o que me choca mais, se é o estrelismo da artista ou essa coisa humilhante da autoridade brasileira de permitir uma coisa como essa. Já tem mais informação no Jornal Gente, todos os dias com você na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. A gente volta rapidinho. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A chegada a São Paulo ali pela rodovia Anchieta agora tem condição de trânsito ruim na aproximação pela pista lateral do quilômetro 10 no acesso à Rua Vergueiro. E pela pista central, também na chegada entre o 11 e o 10 tem trânsito lento. Depois, essa lentidão se estende até a altura da Rua Salvador Pires de Lima no trecho urbano. Saída para BC e Baixada vai bem. Você pode ter até 90% de desconto na conta de luz com energia solar BV. Busque por financiamento solar BV e conquiste seu projeto. Sujeito a análise, consulte condições. Volta aqui com o Jornal Gente, abrindo a linha internacional, direto de Nova York. Eduardo Barão, correspondente da Band. E mais um vai e volta na Guerra das Tarifas, que é, neste momento, impulsionada por Donald Trump. E agora, voltando atrás, na situação da indústria automobilística, né, Barão? O que aconteceu? Bom dia para você. Olá, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo também no Brasil. Donald Trump foi até o Michigan para celebrar os 100 primeiros dias do mandato dele, o berço da indústria automobilística aqui, Detroit, né, nos Estados Unidos, e ali anunciou uma nova recuada no que se refere justamente às peças automotivas, né? O Trump já tinha determinado que as peças de carros importadas de outros países tivessem um aumento de 25% nas taxas, assim também como os carros importados. A questão é, para ele, aumentar a indústria automobilística aqui nos Estados Unidos, fazendo com que os carros fabricados aqui tenham vantagem na comparação com os carros fabricados
no exterior. Mas, na verdade, a indústria automobilística americana reclamou com o Trump, dizendo que nem todas as peças são fabricadas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, os carros fabricados por aqui também sairiam mais caros para os consumidores. Isso, por exemplo, faria com que muita gente evitasse comprar nesse momento carros e haveria uma crise aí no setor automotivo americano. Por isso, Donald Trump foi até o Michigan e recuou. Ele não voltou atrás nas taxas impostas nem aos carros importados, nem às peças importadas, mas anunciou uma espécie de desconto de 15% para as empresas americanas. Segundo ele, esse desconto fará com que essas empresas passem a construir, a fabricar essas peças automotivas aqui nos Estados Unidos, não tenham de recorrer a peças importadas. Mas ainda há um clima de incerteza do que vai acontecer, pelo menos no curto prazo, né, com a indústria automobilística aqui nos Estados Unidos. Já está sendo registrado, inclusive, primeiro, um movimento de corrida às concessionárias para os americanos conseguirem comprar ainda os carros com preços antigos. Agora, há uma dúvida com o aumento desses preços, mesmo com essa decisão do Donald Trump, se o americano vai continuar comprando carro ou se vai continuar comprando carros mais caros a partir de agora. Esse é o Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, com informação para nós aqui no Jornal Gente. Obrigado, Barão. Amanhã não é feriado por aí não, né, Barão? Não. Amanhã é normal. Aqui não tem feriado não, Pedro. Então é isso aí. Aproveita aí e amanhã o Barão estará conosco, então, aqui na nossa programação. O Felipe Killing está direto de Londres também, conectado aqui no Jornal Gente, trazendo informação a respeito do conflito da Rússia com a Ucrânia e mais informações e notícias a respeito desse assunto. Tudo bem, Killing? Tudo bom, Pedro? Bom dia a você, Cláudio, Thaís e a todos que nos acompanham no Brasil. A Rússia falou em cessar fogo de 3 dias na semana que vem, justamente quando pega o dia 8, que é um feriado muito importante para eles. Tem o desfile militar de 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, e a Ucrânia ela sugeriu prorrogar esse cessar-fogo. A Rússia rejeitou, inclusive o governo de Kiev afirmou que esse cessar-fogo de 3 dias é apenas uma manipulação, que não dá para acreditar nas palavras do governo da Rússia, até porque Vladimir Putin tinha prometido um cessar-fogo durante a Páscoa e, segundo a Ucrânia, esse cessar-fogo não foi respeitado. A Rússia também acusa a Ucrânia de não ter respeitado o cessar-fogo de Páscoa. E agora há pouco, o Kremlin deu uma entrevista à imprensa inglesa afirmando que esse acordo de paz não virá na velocidade que os Estados Unidos querem. O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, afirmou que essa crise ela é muito profunda, que Donald Trump quer uma vitória diplomática rápida, agradece os esforços do presidente americano, mas não será de uma hora para outra. Já são 100 dias de governo de Donald Trump. Ele, na campanha, chegou a falar que iria acabar com a guerra em 1 dia, depois falou, olha, vou acabar em 100 dias, mas os Estados Unidos estão demonstrando impaciência. Inclusive, já sinalizaram que se progressos não acontecerem, os Estados Unidos podem simplesmente abandonar os esforços nessas negociações. Mas a Rússia falou, olha, a gente agradece os Estados Unidos fazendo esse intermédio, mas a gente tem que negociar com a Ucrânia. A Ucrânia tem que aceitar os nossos termos. A Ucrânia não aceita, porque Moscou afirma que, além de ceder terra, a Ucrânia precisa diminuir o seu exército, além, claro, de tirar Volodymyr Zelensky do cargo de presidente. Felipe Killing falando ao vivo direto de Londres. No Reino Unido é feriado amanhã, Killing? Não é feriado amanhã. Tem um feriado na segunda-feira, mas amanhã eu estou aqui com vocês trabalhando. Boa! Hasta amanhã, então. Obrigada ao Felipe Killing falando direto de Londres, aqui no Jornal Gente. Fala, Cláudio. Tem uma pergunta para o Killing. Killing, bom dia. Eu queria saber o seguinte, quando Lady Gaga desembarca em Londres, apagam as luzes do aeroporto também, não? O Felipe Killing, Cláudio, aí perdeu a conexão aí com a gente. Nós vamos perguntar isso para o Killing, vamos responder no próximo bloco aqui do Jornal Gente. Na sequência tem entrevista importante, hein? Vamos debater um assunto da cidade de São Paulo que tem impacto nacional pelo envolvimento de um terreno da União que está sendo desocupado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Você vai entender essa situação e acompanhar as atualizações da Favela do Moinho na sequência aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio.